Bom dia. Então, pessoal, eu... Ah, sim. Então, pessoal, hoje a Bruna Birk que vai ser a monitora aqui de cálculo 2, está presente aqui na nossa aula, tá? Ela veio, então, fazer uma participação para se apresentar e conversar com vocês sobre como será a atividade de monitoria, né, que eu comentei com vocês, que em função, então, dessa modalidade de aula online, também a atividade de monitoria será através dessa modalidade online. Então, ela vai passar algumas informações para vocês e se apresentar, tá? Se tu estiver preparado aí, Bruna, pode conversar com a turma aqui, por favor. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom, eu sou a Bruna, sou estudante do curso de licenciatura em matemática e eu sou uma das monitoras do Núcleo de Apoio e Aprendizagem. Desde o semestre passado, as monitorias elas estão acontecendo de maneira online, incluindo de cálculo 2. Então, se o professor me permitir, eu posso compartilhar minha tela e mostrar como vocês encontram esse ambiente. Sim, deixa eu entrar aqui nos participantes. Eu tenho que te tornar co-anfitriã ou anfitriã? Co-anfitriã. Co-anfitriã, né? Tá. Certo. Tá bom. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Tá bom. Bom, então eu estou aqui na área principal do Moodle e vocês vão encontrar o espaço de monitoria lá embaixo, abaixo das cadeiras que vocês fazem. Esse semestre, todas as monitorias estão num espaço só, que é chamado de Monitoria 2020/2, Apoio à Aprendizagem LAPRE. Aqui, então, vocês encontram... Então, aqui vocês encontram todas as monitorias, incluindo, então, a de cálculo 2. Vocês podem, então, entrar nesse bloco, cálculo 2. Então, tenham bem-vindos. E tem os vídeos das monitoras de cálculo 2, que é a Sabrine e a Isadora. Esses vídeos, então, elas se apresentam e elas falam um pouquinho de como vai funcionar. Também tem o vídeo da professora Lucília, apresentando, então, a monitoria. Os atendimentos eles vão acontecer de duas formas. Pelo Zoom, em que as monitoras nestes horários vão estar nos seus links no Zoom. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem entrar no horário delas, no link do Zoom, que elas vão estar lá. Não precisa agendar nada, é só entrar. E a outra forma, então, de atendimento é pelo fórum de dúvidas, em que vocês acrescentam aqui um novo tópico, conforme o título, conforme a descrição aqui de cima. E essas questões, então, quando as monitoras verem, elas vão responder ou com alguma foto, ou com vídeo, ou com algum texto. E o fórum também é interessante, caso vocês tenham alguma dúvida, pelo título vocês podem ver, de repente, se essa dúvida ou se essa questão já não foi resolucionada antes. E aqui embaixo, então, ainda não está disponível para os alunos, mas depois os monitores, então, vão acrescentar materiais, vídeo de resoluções, outras questões e tudo mais. Então, a gente quer que vocês se sintam super à vontade, tanto de falar pelo fórum, tanto de entrar nos atendimentos pelo Zoom. Eu não sei, então, se alguém tem alguma dúvida ou alguma coisa para comentar. O Bruno, só para confirmar ali,
o aluno vai encontrar lá na área do Moodle, na parte inferior, lá, e tu vai ter que rolar a barrinha lá para baixo. Sim, vou mostrar aqui de novo. Ó, eu vou entrar então de novo na área principal. E ela tá lá embaixo das cadeiras que o aluno faz. Ah, tá. Nesse aqui. Ótimo. Ei? Tá. Beleza. Então tá, Bruna, eu te agradeço aí os esclarecimentos. Não sei se tem algum aluno da turma que quer fazer alguma pergunta. Não, por enquanto não, mas daqui a pouco na parte da tarde eu já entro lá, porque eu tenho umas dúvidas de gráfico, né? Na parte gráfica ali, daí eu quero tirar umas dúvidas, daí às 2 horas eu já vou saber, porque daí eu tava meio perdido aqui, daí agora no comecinho da tarde já vou lá e tiro as dúvidas lá. Muito obrigado pela informação aí, tá bom? Sejam bem-vindos às monitorias, então. Obrigado, hein? Até mais. Até mais. Então tá, Bruna, te agradeço aí. Então, quando se tiver necessidade de fazer algum esclarecimento, alguma informação, é só entrar em contato, já tem o link aqui da aula. Tá bom. Muito obrigada. Então tá, um bom trabalho para vocês na monitoria lá. Tá bom, boa aula para vocês. Legal, tchau. Então, pessoal, o pessoal do LAPREM informou na sexta-feira para mim que estavam resolvendo algumas questões técnicas ali para viabilizar o atendimento. Ele começou então, né? Então agora vocês, como o Diego perguntou ali, os demais podem então se organizar, tá? E procurar o pessoal da monitoria através ali do Moodle, né, que tem aquelas duas possibilidades de conversar com as monitoras pelo Zoom ou através do fórum, né? Então vocês têm essa ferramenta aí que é bastante importante, né, para esclarecer dúvidas e ajudá-los aí na resolução de exercícios do livro, né, que eu já indiquei. Então, como eu indiquei para vocês lá tá no plano de ensino, inclusive eu compartilhei com a professora Lucília, que é uma das professoras que coordena as atividades dos monitores, né? Eu mandei todas aquelas referências dos exercícios do livro, né, para que, né, os monitores futuramente possam organizar então alguma atividade, como ela mencionou ali, ou apresentar algum vídeo sobre a resolução de um exercício, ou enfim, algum comentário, né? Então, assim, quando eu era estudante, eu procurava os monitores, depois eu mesmo fui monitor, eu digo para vocês, é muito importante vocês prestigiarem, né, procurarem o serviço da monitoria, que é um investimento. Claro que nesse momento vocês não podem acessar presencialmente, né, mas quando isso voltar a acontecer, se vocês já usaram, você sabe que o atendimento presencial ocorre no prédio 15, né, que é o atual 360, né, e lá eles têm uma estrutura muito boa. Então, nesse modelo online, né, que é um serviço que vai continuar funcionando, então, desta forma, pelo Zoom ou pelo fórum, né, é bastante interessante que vocês utilizem para ajudar aí a segmentar os conceitos, né, entender bem as técnicas, porque essa cadeira de cálculo 2, vocês já perceberam aí nessa primeira atividade, né, é uma disciplina que tecnicamente é bastante exigente, né? Então isso vai continuar agora ao longo dos próximos meses. Vocês vão perceber que é uma cadeira que tem um alto nível de exigência, tá? Então é importante, né? Não tem que ter vergonha, não tem que ficar com timidez, não, tem que ir lá procurar e falar, tem uma dúvida aqui, por favor, e tal, né? Então tem ali os canais de comunicação. Agora é partir para conversar com o pessoal da monitoria, certo? Então, eu vou, na aula de hoje, continuar a falar sobre a integral indefinida, tá? E vou apresentar, então, continuar apresentando exemplos
envolvendo funções que ainda não foram trabalhadas, envolvendo operações que ainda não foram realizadas, e nós vamos avançando aqui, né, nas propriedades da integral indefinida, em exemplos para ampliar, né, o leque de conhecimentos, e vamos iniciar, se der tempo ainda na aula de hoje, a técnica da substituição. Vou compartilhar aqui. Então aqui, né, pessoal, esse arquivo é o plano de ensino que está disponível lá no Moodle, né? Então, para você se organizar, é bom sempre abrir o plano de ensino, né? Então, a gente está aqui nesse capítulo integral indefinida, né, que tem esses, lá na página, inicia na página 322 do livro, né? O livro, então, vocês podem acessar pelo site da biblioteca, né? Está aqui aberto o livro, né? E então eu vou apresentar para vocês algumas destas fórmulas aqui e desenvolver aqui, ó, no nosso arquivo de apoio aqui. Muito bem. Então, assim, o título, né, da aula de hoje é Integral Indefinida, é uma continuação, porque esse capítulo ele é bastante longo, né, tem várias técnicas diferentes. Então, por exemplo, aqui nessa página do livro, que é a página 327, né, lá no exemplo 4 da página 327, o autor solicita calcular essas 3 integrais indefinidas, né? E qual é o objetivo dele, então? É mostrar, né, que através das operações algébricas a gente pode manusear as expressões e transformar uma expressão que a princípio parece ser diferente, na verdade ela só está escrita de uma forma diferente e pode coincidir então com uma integral que a gente chama de integral imediata. O que é uma integral imediata? É aquela que consta na tabela que nós já vimos na outra aula, tá? Então, por exemplo, vou detalhar aqui o primeiro exemplo, ó. Então, eu vou fazer o uso do recurso do arquivo do Word aqui, né? Se tiver alguma dificuldade de visualização, por favor, podem se manifestar ali pelo chat. Bom, então vamos lá. O primeiro dos 3 exemplos é a integral do cosseno de x dividido pelo seno ao quadrado de x dx. Então, essa integral aqui, ó, ela não aparece explicitamente, né, escrita de forma direta ali na tabela de integrais. Quer ver? Eu vou voltar lá. Vamos voltar aqui à tabela de integrais. Ó, aqui está a tabela de integrais. Se vocês procurarem, né, as integrais que envolvem funções trigonométricas, né, tem a integral do cosseno de x, que é seno de x, a integral do seno de x dx, que é menos cosseno de x, a integral da secante ao quadrado, que é a tangente, a integral da cossecante ao quadrado, que é menos cotangente, tem a integral de secante vezes tangente, que é secante de x, né, a integral de cossecante vezes cotangente. Essas são as 6 fórmulas que envolvem funções trigonométricas, né? Então, voltando ao exemplo, o que acontece? Essa aqui não está lá diretamente, mas eu posso reescrever esta integral como sendo 1 sobre seno de x vezes cosseno de x dividido pelo seno de x, dx. Né? Então, vejam, ó, o que foi feito aqui foi escrever essa potência, que é o seno ao quadrado, como um produto, né, do seno pelo seno. Então, eu separei em 2 frações que estão sendo multiplicadas. Se eu multiplicar 1 vezes cosseno de x, dá o cosseno de x, e seno de x vezes seno de x dá o seno ao quadrado. Então, este primeiro termo aqui, ó, 1 sobre seno de x, eu posso substituir pela sua definição, que é a função cossecante de x. E o cosseno de x dividido pelo seno de x é o inverso multiplicativo da tangente, que é a cotangente de x.
né? Então, se vocês olharem lá na tabela, esta fórmula, ó, vamos visualizar a tabela aqui, ó, ela está aqui, ó, tá vendo? Ó? Integral da cossecante vezes cotangente de x dx, que é menos a cossecante de x mais uma constante de integração. Então, eu posso aqui simplesmente aplicar a fórmula que consta na tabela, menos cossecante de x mais uma constante de integração, né? Então, a conclusão é que esta integral é igual a menos cossecante de x mais uma constante de integração. Então, vejam, ó, eu não usei nenhum cálculo adicional, tá certo? O que foi usado aqui nesse desenvolvimento foi apenas uma identidade trigonométrica que expressa 1 sobre seno de x como cossecante de x, e a outra identidade que expressa a divisão cosseno de x sobre seno de x igual a cotangente de x. Esta integral é de tabela, então a gente chama essa integral aqui, é uma integral imediata, e a resposta é o menos cossecante de x mais uma constante. Então aqui nessa última igualdade, ó, vejam que não tem mais o símbolo da integral, né? Porque aqui eu já cheguei à resposta final, né? Que é, então, o resultado que aparece ali na conclusão. Então, observar bem, né, as etapas do processo aqui. O segundo exemplo que aparece ali, isso aqui é uma cópia só, é este cálculo aqui, ó, a integral indefinida de t ao quadrado menos 2t elevado a 4 dividido por t elevado a 4 dt. Então aqui o autor ele faz questão de usar a variável t, né, no lugar da variável x, para nos alertar daquela situação que eu comentei na outra aula, né, pessoal? A letra que a gente utiliza é irrelevante, né? Mas vejam que está escrito dt. Então, a solução é, primeiro, como eu tenho uma subtração aqui no numerador, desculpe, eu separo, ó, fica t ao quadrado dividido por t elevado a 4 menos 2t elevado a 4 dividido por t na 4 dt. Veja que tem um parênteses envolvendo essas duas parcelas, porque tem uma subtração no meio, tá? Então a gente tem que escrever o parênteses, a gente não pode escrever sem o parênteses, que estaria errado. E aí eu posso fazer a divisão, né? Como é que eu faço divisão de potências de mesma base? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então esse primeiro termo vai ficar t elevado a menos 2, ali dentro do símbolo da integral, ó. Né? E a segunda parcela, ó, eu vou destacar aqui, vou destacar só a segunda parcela aqui. Ó, 2t elevado a 4 dividido por t elevado a 4, né? Eu vou dividir o t na 4 por t na 4, vai sobrar o 2. Então, eu preciso calcular a integral desses dois termos que estão destacados em tela ali, ó. A integral de t na menos 2, menos 2. Ó, então, observar lá, ó, como é que a gente calcula a integral de potências, ó. A integral de uma potência é x na r dx, é x na r mais 1 sobre r mais 1, mais a constante se o r for diferente de menos 1. Né? E a integral do dx é o próprio x. Então vejam que são essas duas fórmulas que eu vou usar aqui, ó. Né? Integral de t na menos 2 é t na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Menos 2 vezes a integral de dt, que é t, mais a constante de integração. Né? Portanto, subtraindo menos 2 mais 1, né? Ó, vou escrever aqui mais uma etapa aqui, ó. Né? Vamos escrever ali. Ó, vamos subtrair aqui, vai ficar o expoente resultante ali daquela subtração é t elevado a menos 1 dividido por menos 1, né? Menos 2 vezes t mais a constante de integração. Então, esse fator aqui, ó, t na menos 1 sobre menos 1, é a mesma coisa que menos 1 sobre t. Por quê?
divisão por menos 1, né, eu posso transformar naquele sinal de menos lá na frente da fração, né? E esse expoente negativo lá no numerador se transforma em 1 sobre t. Então, esta é a resposta, né, final desse processo de cálculo da integral indefinida. Tá? Então, vocês vejam que tem algumas etapas que a gente utiliza o símbolo da integral indefinida, porque eu fiz isso aqui é uma preparação algébrica, né? Separou e depois simplificou. E daqui para cá já apliquei as fórmulas de integração, então eu não preciso mais escrever o símbolo da integral indefinida aqui nessa etapa. E aqui foi só o uso, né, e o desenvolvimento daquela potência e as propriedades da potenciação para escrever nesse formato, que digamos assim é o formato usual, né, em que a gente representa a integral indefinida. E por último, desses 3 exemplos, pessoal, aqui, ó, nesta página do livro, isso é importante vocês, né, acompanharem como é que o autor apresenta, né, certos exemplos, porque eu já comentei isso, né, com vocês, e sempre converso com os alunos de outras turmas e outras disciplinas que eu tenho, né? É importante a gente sempre levar em conta que geralmente, né, é possível resolver um problema matemático, um problema de matemática, usando diferentes caminhos, né? Desde que estejam logicamente corretos, né, logicamente bem encadeados e que não violem nenhuma regra da matemática, é muito comum. Se vocês procurarem, por exemplo, como resolver equações de segundo grau em livros diferentes, a gente encontra um desenvolvimento diferente. O que importa é que esteja correto, né, do ponto de vista tanto lógico quanto da aritmética. Então, a mesma coisa aqui, ó. Como é que o autor apresenta a solução desse terceiro exercício? Quer ver? Ó? Aqui tem uma forma que é usando um artifício que diz o seguinte, ó. Vou apresentar aqui para vocês acompanhem, né, e pensem depois, né, se existe uma outra possibilidade. O que é feito aqui? Primeiramente, se faz o uso de um raciocínio que é este aqui, ó. O que eu fiz aqui? Deixa eu completar aqui o denominador. Veja, o que foi feito aqui? Nessa primeira etapa aqui, simplesmente foi adicionada a quantidade 1 e subtraído, né, essa mesma quantidade. Então, eu não modifiquei em nada essas duas expressões. Então, elas são iguais. Essa integral que aparece originalmente, que é do lado esquerdo da igualdade aqui, é igual à integral que aparece do lado direito. Né? Porque eu somei 1 e subtraí 1 ali no numerador, isso quer dizer que a expressão não foi alterada, né? Porque quando tu soma 1 a uma igualdade e subtrai 1, né, ela não se altera, né? Muito bem. Então, o que acontece? Se eu desenvolver esta expressão aqui, eu posso separar, ó. Vejam, eu tenho agora, vou botar aqui, ó, eu vou introduzir um parênteses, né? Então, eu posso separar em duas integrais. Ó. Vamos fazer passo a passo aqui. Vai ficar integral. Opa. Ó, vai ficar a integral de... Vou botar aqui o símbolo da fração no lugarzinho ali. Do x ao quadrado mais 1 no numerador, dividido pelo x ao quadrado mais 1, né, que é o denominador, a gente não altera, né? Menos, agora tu vai botar a integral da segunda parcela. Ó. Aparece aqui. Ó. Opa, faltou o dx ali, isso é um... x menos 1 sobre a integral
do x ao quadrado mais 1 dx, tá? Então, bom, mas vejam aqui, pessoal, qual é a vantagem, né? Qual é o ganho que aquele truque, digamos assim, que aquele artifício de somar 1 e subtrair 1 trouxe. Agora tu pode simplificar aqui, ó, essa primeira integral, né? Vejam que essa integral aqui é simplesmente a integral de dx, né? Porque o denominador é igual ao numerador. E essa segunda integral aqui eu só vou copiar. Ó. Então vejam. Vou botar aqui numa fonte menor para ver se a gente consegue enxergar aqui na mesma linha. Ó, ficou a integral de dx, que é essa primeira integral aqui, ó. Né? Vou fazer o seguinte. Acho que fica melhor. Deixa eu ver aqui. Muito bem, então eu vou voltar aqui, ó. Vou trazer essa espuma, vou diminuir a fonte aqui para ver se eu consigo alinhar essas duas linhas aqui, botando uma linha só. Ó, ficou melhor. Ó. Então ficou a integral do termo que está aqui dentro do parênteses, dividido por x ao quadrado mais 1, que é essa primeira integral aqui, ó. Né? Menos a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1. Divido. Esses dois fatores são iguais, então vai ficar a integral de dx menos a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, lá no final das contas, né, tu vai poder calcular a integral, que originalmente parecia ser uma parcela só, né? Vai ser duas fórmulas. Qual é a integral de dx? Vamos olhar lá. Vamos olhar aí de novo nossa tabela, para a gente se acostumar a consultar a tabela. Ó. Tá aqui a tabela. Ó. Então, a integral de dx, que é a primeira das integrais que aparece ali, ó, que é o x que é o x. Né? Qual é a segunda integral? A integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1, que está ali, ó. Na parte à direita aqui, ó, a fórmula 12, a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx é o arco cuja tangente é x mais uma constante. Então, menos o arco cuja tangente é x mais uma constante de integração. Né? Então, esses algebrismos, né, essas técnicas, elas poderão ser úteis para vocês aí no desenvolvimento, né, no cálculo dessas integrais indefinidas, usando as propriedades da integral. Né? Tu tem uma integral que aparentemente é uma parcela só, né? E ela é transformada em duas através desse artifício de somar e subtrair 1. Né? Bom, aí tu pergunta assim, mas quando é que eu vou me dar conta, né, de fazer tal coisa? Isso aí só o tempo, né, e a experiência, né, pessoal? Vocês vão lidando com diferentes exemplos, diferentes exercícios, e aí vocês vão percebendo que em determinadas situações vocês vão usar este ou aquele caminho, não tem regra geral, tá? Perfeito? Muito bem. Então, vamos lá, vamos voltar lá para os nossos exemplos. Muito bem, então aqui esses exemplos já foram resolvidos, né? Essa parte aqui, ó, de integração do ponto de vista de equações diferenciais, vocês podem pular, tá? Isso aqui não né, com as últimas reformas que houve no cálculo 2, não fazem parte mais dos conteúdos do cálculo 2. Aí vem aqui os exercícios, né, relacionados a essas fórmulas. Então agora vocês já têm lá o pessoal do Laprem, né, para ajudá-los. Então vamos começar a falar aqui, ó, da integração por substituição. Né? Essa técnica de integração ela é bastante útil quando eu tenho
de integrar funções compostas, né? Porque a derivada da função composta é dada por uma regra conhecida como regra da cadeia, né? Que o autor expressa aqui, ó, a derivada em relação a x de f composta com g de x é igual à derivada da f grande calculada em g de x vezes g' de x, né? Isso aqui é a regra da cadeia. Então, quando a gente escreve isso na forma de uma antiderivada, né, eu vou dizer que a antiderivada, que é a integral indefinida de f composta com g de x multiplicada pelo g' de x dx é igual à função, que é a primitiva, né, da f pequeno, a f grande calculada em g de x mais c, né? E muitas vezes nas tabelas e nos próprios livros, né, como o autor apresenta aqui, ó, né, essa integral ela é disfarçada, ela é reescrita numa nova variável chamada de variável u. Então eu posso escrever como a integral de f de u du igual a f de u mais c. Quem é o u é a função g de x, né? E quem é o du é a função g' de x vezes dx. Então, através dessas identidades aqui, ó, vocês podem implementar o cálculo da integral indefinida através da técnica da substituição. Então, eu vou fazer esse primeiro exemplo aqui para vocês verem, né, como é que a gente faz a integral por substituição. Então, assim, pessoal, isso aqui é uma técnica, tá? Não tem aqui nada mais do que a aplicação repetida daquela mesma fórmula ali em que a gente apresenta a identificação de uma função que é chamada de u e da diferencial de u, que é a derivada dessa função, vezes dx. Então, é sempre a mesma coisa, tá? É uma técnica, é que nem a fórmula de Bhaskara, né? Quando tu resolve uma equação de segundo grau, a fórmula não muda, né? O que muda são os coeficientes, né, que a gente vai usar. Às vezes o A vale 1, o A vale 2, o A vale 3, o B vale 5, enfim. Então, fazendo a comparação é a mesma coisa. Então, eu tenho aqui uma função composta, né? Então, o que a gente faz aqui, né? Ó, vamos usar a anotação do livro aqui, ó. Tá vendo ali? Estou destacando, ó. O U é o g de x. Quem é o g de x neste exemplo, né? É a função que aparece dentro do parênteses, porque é a função que tu tem que calcular primeiro, né? Então, o g de x é o x ao quadrado mais 1, que aparece ali dentro do parênteses, né? Porque imagina, né, pessoal, tu não vai calcular esse desenvolvimento desse polinômio aí, x ao quadrado mais 1 elevado a 50. Isso vai te dar uma quantidade igual a 51 parcelas, né? Imagina calcular essa potenciação aí, tu vai ficar maluco, né? Usando uma expressão bem coloquial, né? Isso aí vai te dar um trabalho medonho, então não vale a pena fazer. Quem é o du? É a derivada dessa função vezes dx. Qual é a derivada de x ao quadrado? É 2x. Então, a diferencial, né, que nós vimos ali nas aulas anteriores, como é que se calcula a diferencial, né, pessoal? É sempre o produto da derivada da função vezes a diferencial da variável independente, que é o x. Então, tem essas duas quantidades aqui, ó. Então, esta integral, ó, fazendo desenvolvimento, vou agora maximizar aqui, para a gente enxergar a tela inteira. Ó, essa integral ela pode ser reescrita assim, ó. Olha só que é um artifício, funciona bem, tá? Às vezes precisa de algum pequeno ajuste, mas nesse caso não precisa. Ó. A função x ao quadrado mais 1 é substituída pela variável u. E o termo 2x dx é substituído pela variável du. Então, tu tem exatamente a integral, né, de uma potência. Ó. Que é como eu disse para vocês, a letra que a gente utiliza não importa, ela só tem que ser compatível, né? Tá aqui, ó, tu tinha uma integral originalmente na variável x, ela é transformada toda em uma variável u. Aí tu utiliza as fórmulas. Bom, qual é a fórmula de integral de u na 50? Né? Ó, vai ficar u elevado na 50 mais 1, né? Dividido por 50 mais 1 mais uma constante, né? Tá certo? Então, a resposta final que a gente deve escrever é expressar
a integral indefinida na variável original. Qual é a variável original desse exemplo? É a variável x. Então, a resposta da integral que eu estou calculando tem que ser na variável x. Então, eu vou lá e vou escrever, né, nesta variável. Vamos escrever aqui, ó, quanto é que deu o resultado? U na 51. Então, vamos botar aqui o expoente. Né? Quanto é que vale o U? X ao quadrado mais 1. Está aqui. Então, vou aproveitar o recurso de copiar aqui. Coloco ali dentro do parênteses. Fecho o parênteses. Boto o expoente 51. Divido por 51 mais C. Né? Esta é a resposta. Ó, lembrando, como é que a gente verifica, né? Se eu calcular a derivada desse negócio aqui, a derivada desta função tem que dar x ao quadrado mais 1 elevado a 50 vezes 2x. Vamos fazer aqui a verificação. Como eu disse para vocês, de vez em quando é interessante a gente fazer, né, esse processo de verificação. Então, eu vou botar um grande parênteses aqui, né, e vou ver se eu consigo inserir essa fórmula aqui dentro. Consegui. Então, vou botar o símbolo da derivada, né, aquele símbolo simplificado. Tá? Então, eu vou derivar essa expressão aí em relação a x. Então, eu vou usar as regras conhecidas. Então, vai ficar 51 vezes. Aí vem o termo x ao quadrado mais 1 pela regra da cadeia, então, elevado a 50, tá certo? Vezes a derivada do que tem ali dentro, que é 2x, tudo isso dividido por os 51, né? Opa! Ver se eu consigo colocar aqui. Não. Vezes 2x, aí bota um grande parênteses aqui. E divido tudo isso por 51, porque o 51 é uma constante, né? Então, como ele aparece aqui no denominador, ele aparece lá também. Então, vejam, ó, o 51 vai ser dividido pelo 51, vai sobrar somente o termo que corresponde ao resultado que eu quero, né? Que é o x ao quadrado mais 1 elevado a 50 vezes o 2x, né, multiplicado pelo 2x, que é exatamente o resultado que tem que dar, né, certo? Então, vejam, a constante de integração, né, a gente não insere aqui porque a derivada da função constante é igual a zero, tá? Então, vocês podem sempre fazer, né, esse tipo de verificação quando for necessário. Tem alguma dúvida, faz a verificação que aí tu vai ter mais tranquilidade. Ô, professor, pois eu não não entendi direito o 2x ali. Onde é que ele... O que aconteceu com ele na integral? O que aconteceu com ele? É. Aqui no início do cálculo aqui? Uhum. Sim. Ó, é que a lógica aqui da técnica, né, eu vou voltar é que quando é que tu utiliza, né, esta fórmula? Quando a integral a ser calculada é de um tipo bem específico, tá? Vai aparecer uma função composta aqui, multiplicada pela derivada da função que está ali dentro do parênteses, certo? Para esse tipo de expressão aqui que tu usa essa técnica de integração. Então, tu vai fazer duas substituições, ó, que estão indicadas aqui. Tu vai substituir o g de x por u, tá? E a diferencial de u vai substituir o g' de x dx. Então, é uma substituição, daí vem o nome, técnica ou método da substituição, que foi feito aqui, ó, né? Então, ao fazer o desenvolvimento, ó, observa, ó, este termo, o x ao quadrado mais 1, que está dentro do parênteses, destacado ali na tela, ele é substituído pelo x ao quadrado mais 1, que foi o nome que eu usei aqui, a variável u, tá? E a diferencial de u
como é que tu calcula? Qual é a derivada dessa função aqui? É 2x. E a diferencial de u vai ser, então, o termo que vai substituir este fator. Então, é isso que aconteceu. Ele foi substituído pelo termo du. Tá? Então, você observa aqui, ó, né, tu tens, vamos botar aqui, ó, este termo, e ver se eu consigo botar em vermelho aqui. Tá? Ó, em vermelho, virou du. Então, por isso que aqui, ó, então este termo, o 2x dx, ele foi absorvido, né, porque ele está lá dentro do du. Tá? E está escondidinho ali dentro. É isso que aconteceu. Daí vem o nome técnica da substituição. E por que é recomendável fazer uso dessa técnica nesse caso? Por causa dessa regra aqui, ó. Quando tu deriva, né, uma potência, como x² mais 1 elevado a 51, tá? Tu vai usar a regra da cadeia, porque isso aqui é uma função composta. Então, esse 51 passa a ser o coeficiente aqui na frente, tu vai diminuir uma unidade do expoente, que vira 50, e tu tem que multiplicar pelo termo que é correspondente à derivada de x² mais 1, que é esse 2x que aparece aqui, ó. Tá? Então, é exatamente pela presença do 2x que é recomendável a técnica da substituição, que está expresso por essa fórmula número 2 aqui da página do livro. Tá? Então, sempre que for uma função composta, essa técnica vai funcionar. E, ó, vamos olhar aqui outros exemplos. Né? Tem certos exemplos que vão ser mais fáceis que outros, né? Aí cada situação tem que ser analisada dentro do contexto do exemplo. Né? O segundo exemplo é, por exemplo, vamos supor que tenha de calcular digamos, a integral. Pegar o seno, sei lá, x menos 9 dx, como o autor fala ali no livro, né? Então, observar aqui, ó, que se tu olhares, né, na tabela, tu não tem a integral do seno de x menos 9, tu tem a integral de seno de x, tá? Mas acontece que tu pode substituir esta variável x menos 9 pela variável u, não tem nenhum problema em fazer isso, né? Aí tu calcula a diferencial de u. Né? Qual vai ser a diferencial da variável u? Vai ser a derivada, né? A derivada é 1. Né? Então vai ficar 1 vezes dx, que é o próprio dx. Né? Então esta integral aqui, neste caso que está em tela aqui, ela pode ser reescrita como sendo a integral do seno de u vezes du. Então, ao substituir a integral, aqui. Ao fazer a transformação, né, ela fica uma integral direto de tabela. Qual é a integral do seno de u du? É menos o cosseno de u mais uma constante. Né? Então, a resposta final é que esta integral aqui vai ser igual a menos o cosseno de x menos 9 mais uma constante de integração. Então, nesse caso, não tem nenhuma modificação, né? Porque nesse caso particular, ó, né, a derivada, quando a derivada de u é igual a 1, né, as diferenciais elas coincidem. Então, né, pode simplesmente fazer a substituição, que é o que está indicado aqui, ó. Ó, nessa fórmula, ó. A diferencial de u é a derivada da função vezes dx. Então, no caso particular, quando a derivada é 1, né, o du e o dx são iguais, que é o que acontece neste exemplo aqui. Agora, observa, uma situação parecida, quer ver, ó, vou te mostrar aqui um exemplo. Vamos pegar um exemplo bem parecido com aquele lá do polinômio elevado a 50, quer ver, ó.
pegar aqui x mais 3, opa, aqui, x mais 3 elevado na 50 vezes dx, tá? Então é bem parecido, né? Então, é uma situação que tu não deve tentar resolver expandindo aquele polinômio ali, porque tu vai ter que calcular 51 parcelas. Então tu vai chamar o u de x mais 3. Qual é a derivada do u? É 1. Tá? Então se tu calcula a derivada, vai dar 1. Então o du vai ser igual ao dx. Né? Vai ser igual a derivada vezes dx. Como a derivada é 1, dá o próprio dx. Então o que vai acontecer? Tu vai reescrever esta integral na variável u, que aí depois tu te familiariza com essa técnica, tu até pode fazer de modo um pouco mais rápido. Então tu vai ter o u elevado na 50 vezes o du. E isso aqui é igual a u na 51, né, pela analogia ali do primeiro exemplo, mais uma constante. Então, qual é a resposta final, né, do exercício? Tu vai escrever o resultado na variável original. Então, tu vai ter lá o x mais 3 elevado na 51, né, dividido por 51, mais uma constante de integração. Em alguns casos, como nesse exemplo aqui, né, quando a derivada é 1, a diferencial da nova variável coincide com a diferencial da variável antiga, é uma substituição simples e direta, e aí tu usa as fórmulas básicas. Vamos ver o que acontece, né? Isso não vai acontecer sempre, vamos ver o que vai acontecer em alguns casos. Então. Aqui alguns outros exemplos, né? Isso que ele falou de substituições facilmente identificáveis. Ó, a integral do cosseno de 5x dx, né? Como é que a gente resolve pela técnica da substituição? Então vejo que o autor ele já procura exemplos, pessoal, que são mais simples aqui no início, exatamente com esse objetivo, né? De mostrar quando é necessário fazer pequenas compensações. Ó, vamos lá. Então, tu tem aqui, ó, U é igual a 5x. Então, tu sempre tem de calcular essas duas novas quantidades, o U e o DU. Né? Mas como é que tu identifica o U? Na leitura da função. É cosseno de quem? É o cosseno de 5x. Então, esta função que é calculada primeiro é a variável u, é o 5x, né? Porque essa função composta é assim, né? Tu calcula o 5x e depois calcula o cosseno. Então, a variável auxiliar é 5x. E é por tentativa e erro. Tu tenta, se não der certo a primeira escolha do u, tu vai para uma segunda escolha. Então, ficou 5, que é a derivada, vezes o dx, ou seja, 5 vezes dx, né? Certo? Então, aí tem formas diferentes de escrever, né? Mas vamos lá. Vou reescrever a integral toda na variável u, tá certo? Então, ficou o símbolo da integral, eu estou reescrevendo por enquanto, eu não vou ainda calcular. Ó, o 5x vira a variável u. Quanto é que é o dx? É du sobre 5. Né? É só isolar, como a gente diz ali, né? É du sobre 5. Ó. Vamos escrever ali na linha de cima. Né? O dx, isso pode ser feito sempre que a divisão for por uma constante. Né? Então, tu pode substituir, no caso, a diferencial da nova variável, dividida por 5 no lugar do dx. Bom, o 5 é uma constante, né, pessoal? Isso aqui vai ficar 1/5 vezes... Opa, perdeu o símbolo lá. 1/5, pelas propriedades, né? Integral do cosseno. Vamos lá. Integral do cosseno de u vezes du. Mas qual é a integral do cosseno de u du? É seno de u. Então,
eu posso, né, ao consultar a tabela de integrais, expressar a resposta, né, que vai ficar a integral do cosseno de 5x dx igual a 1/5 de quem? Qual é a integral do cosseno? É seno, né? Então vai ficar o seno de u, que é seno de 5x, mais uma constante de integração. Aí pode deixar assim, ou dividir o seno de 5x sobre 5, tanto faz. Tá? Então esse é um caso que tu tem que fazer esse pequeno ajuste aqui, né? Sempre fazendo essas duas identificações aqui, né? Diferencial da nova, tu identifica a variável auxiliar u e a diferencial da nova variável. Ó, tá lá, 1/5 seno de 5x mais 100. Claro que aí, pessoal, como o autor diz, às vezes a gente escreve de uma forma diferente, mas isso é irrelevante. Vamos pegar o exemplo aqui, ó, dx sobre 1/3 de x menos 8 na quinta. Vamos lá. Esse aqui acho que é o último exemplo, aqui vai dar tempo. Vamos ver aqui. A pergunta. Não, eu só vou aceitar em PDF, tá? Não vou aceitar em outro formato, já expliquei lá, não tem como eu ler arquivos em outro formato. Dá um jeito. Fica... Opa! Integral de dx sobre... Claro que aqui, né, pessoal, nesses exemplos, os autores procuram mostrar aquelas situações que são aquelas que geralmente vocês vão encontrar, né? 1/3 de x menos 8, deixa eu ver se é isso mesmo lá no livro. 1/3 de x menos 8 elevado na quinta potência. Então, como é que eu faço, né, a solução deste exemplo? Ó, então, eu vou escrever a nova variável, a variável auxiliar, que é u igual a 1/3 de x menos 8. Tá? E eu vou calcular, então, a diferencial dessa nova variável, que é a diferencial du. O du vai ser a derivada dessa função, que é 1/3, vezes o dx. A derivada de x é 1, a derivada de 8 é 0. Então, a diferencial da nova variável é, por definição, a derivada, que é 1/3, vezes a diferencial da variável anterior. Então, eu vou escrever esta integral. Olha só. Vou reescrever. Vai ficar, então. Quanto é que é o dx, né? Eu posso isolar o dx aqui, ó. Fica mais fácil até de fazer o desenvolvimento, né? O dx, ele poderá ser substituído por 3 vezes o du, tá? Aí vai ficar mais confortável aqui no desenvolvimento da integral. dx é 3 vezes o du, né? E aqui no denominador, ó, é u elevado na quinta, tá? Então vamos lá. O que aconteceu? Aquela expressão que nós tínhamos no denominador, né, que era uma subtração ali, 1/3 de x menos 8, ela vira um fator só, que é u elevado na quinta. E o 3, que é uma constante ali no numerador, ele pode ser escrito aqui, ó, desta forma, como uma constante que vai multiplicar a integral. E aí esse expoente, né, que é negativo, eu vou escrevê-lo desta forma aqui, ó. U na menos quinto, U na menos 5 du, desculpe. Então o que eu fiz até agora ali? Eu só reescrevi a integral, passando primeiro da variável x para a variável u, usando a substituição, e agora eu usei uma propriedade da potenciação. Agora sim, está pronto para eu calcular esta integral, né, pela regra da potência. Tá? Então vai ficar, agora eu vou aplicar a regra aqui, ó. Então eu já não vou escrever mais o símbolo da integral, né? Eu vou começar o desenvolvimento
aplicando a regra da integral da potência. Então, vai ficar lá, integral de u na menos 5 mais 1 menos 5 mais 1 sobre menos 5 mais 1 mais c. Certo? Ou seja, quanto é que dá isso? Vamos fazer aqui o cálculo. Vamos fazer nessa mesma linha aqui, depois a gente implementa lá embaixo. Ó, menos 5 mais 1 é menos 4. Então, eu vou reescrever essa expressão. Né? Vamos fazer passo a passo aqui para a gente não se perder aqui. Vai ficar u elevado a menos 4 sobre menos 4 mais c. Certo? Isso aqui é a mesma coisa. Essa divisão por menos 4, né, pessoal, eu posso escrever como uma constante aqui na frente, né? E esse u na menos 4 eu posso escrever como esse u na menos 4 como 1 sobre u elevado na quarta potência mais a constante de integração. Tá? Então, no final das contas, qual é o resultado final? Ó, vai ficar menos 1/4. Né? Aqui eu posso juntar tudo, né? O expoente aqui do 4 vezes 1/4, eu posso juntar tudo aqui. Vou botar aqui o símbolo já da potência. Então vai ficar 1/3 de x menos 8 elevado na quarta potência mais c. Então, essa é a resposta, né? Esse é o resultado desta integral indefinida pela técnica da substituição de variável. Vejam que, nesse caso aqui, houve a necessidade, né, de fazer um pequeno ajuste aqui, já que a derivada não era 1, a derivada é 1/3. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente, como a gente diz, né, isolei o dx, ou resolvi essa equação em relação a dx. Eu substituí o dx pelo seu valor, que é 3 vezes du, e aí fiz o desenvolvimento na variável u e concluo lá no final, sempre reescrevendo a integral na variável original. A variável original é a variável x. Então, a resposta final tem que ser expressa também nesta mesma variável. Ô, professor, por que Pois ele não. eliminou o 3, que eu não entendi? Não. Desculpe, na passagem aqui eu comi o 3 ali, foi indevida a minha, foi um equívoco aqui, obrigado. Então, vamos lá. Vou botar o 3 aqui. Aqui tem o menos 3, então. E aqui ficou menos 3, obrigado. Então, tá ali, ó. Agora sim. Né? Quer ver? Ó, vamos fazer aqui, já que eu fiz esse erro aqui, vamos fazer a verificação. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui. Vou inserir essa expressão aqui. Vou calcular a derivada. Então, vai ficar o menos 3/4, né, é uma constante. Então, vai ficar menos 3/4 ali na frente, vezes. Esse expoente aqui é a mesma coisa que menos 4, né? Certo? Então, vai ficar menos 4 vezes todo esse fator aqui. Deixa eu ver aqui. Esse fator aqui é 1/3 de x. Opa. 1/3 de x menos 8. Então, o expoente é menos 4, então vai ficar menos 4 menos 1, né, que é menos 5. Então, vou botar menos 5 direto aqui. Multiplicado pela derivada, que é 1/3. Né? A derivada de 1/3 de x é 1/3.
a derivada de 8 é zero. Né? Então, vejo que, simplificando essas quantidades todas, né? Ó, esse menos 4 vai cancelar com esse menos 4 aqui, vai dar 1. Esse 3 cancela com esse 3, vai dar 1. Sobra somente este fator aqui. Ó. Opa! Sobra somente esse fator aqui, que é o que tem que dar, né? 1/3 de x na menos 8 na menos 5, que é o que nós temos lá originalmente. Então tá, obrigado aí pelo alerta. Eu acabo dividindo minha atenção aqui, né, em relação à edição, e essas coisas acontecem. Então, vou encerrar por aqui, pessoal. Vocês têm aqui alguns outros exemplos, mas isso a gente continua aí na sexta-feira, né, para a gente ver alguns outros exemplos que vão envolver funções trigonométricas inversas, né, para a gente ir aos poucos se familiarizando com essas técnicas aqui de integração. É isso. Vou encerrar por aqui. Até sexta-feira. Ô, professor, Pois não? posso tirar uma dúvida de diferenciais? Pode perguntar. Quando eu vou escrever se x pertence à vizinhança do x0, o x0 eu coloco em radianos ou em graus ou tanto faz? Não, é que ali é o seguinte, né? Quando tu usa funções trigonométricas, tá? Independentemente da forma como foi enunciado o problema, essas fórmulas de derivadas todas, elas são válidas quando o x é medido em radianos. Né? Então, tu escreve, por exemplo, x pertence à vizinhança do π sobre 2. Então, o π sobre 2 tem que estar em radianos. Mas quando a gente escreve simplesmente vizinhança do π sobre 2, essa notação fica subentendido que o π sobre 2 está dado em radianos. Quando é que a gente escreve, quando é que o ângulo é expresso em graus? Quando vem aquela bolinha em cima ali, né? Por exemplo, 2 graus, 3 graus, tem aquela bolinha em cima. Aquilo ali é uma forma do autor apresentar o problema, né? Porque existe essa notação de representação do ângulo dessas duas formas. Mas as fórmulas de aproximação linear que são baseadas em cálculo de derivadas, né, elas usam a hipótese de que o x é medido em radianos. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. A derivada do seno de x. Qual é a derivada do seno de x? Pelas tabelas de derivação. Menos cosseno? Não, a derivada do seno de x é cosseno de x, tá? A derivada do cosseno de x é menos seno de x. Ok. Por que essa derivada do seno de x é igual a cosseno de x? Porque o x nessa fórmula é expresso em radianos. E como tu está usando derivadas, né, no cálculo da aproximação linear, lá na hora que tu escreve o x pertence à vizinhança de um determinado ponto, essa vizinhança é calculada em radianos. Que é, por exemplo, quando tu diz assim que o x é 1 radiano, é a mesma coisa que um número real 1. Tá? Se o x é, sei lá, π sobre 5 radianos, equivale ao número real π sobre 5. Então, nesses cálculos todos, e lá na hora que tu observa, né, que o x está na vizinhança de um determinado ponto, estas relações são todas expressas em radianos. Tá? Então, tu não bota a bolinha, né, tu vai fazer todo o cálculo em radianos, mesmo que lá no enunciado original o ângulo tenha sido dado em graus. Tá bom, muito obrigado. Ô, professor, eu acho que então no exemplo 4 que tu fez, faltou o sinal de menos, quando foi fazer a derivada de cosseno. Não, é aqui na aula de hoje? Aham. Não, mas eu não fiz o cálculo de derivada, eu fiz o cálculo da integral. Aqui, Sim, mas quando tu vai transformar ela para seno, ela não deveria ser menos seno daí? Não, porque assim, ó, a integral é a operação inversa da derivada, tá? Vou botar aqui uma observação. Tá? O que é a integral? A integral do cosseno de x dx é igual a seno de x mais c, tá? Por quê? Ó, porque aqui eu estou fazendo a operação inversa da derivada. Se tu pegar a derivada do seno, como é que tu verifica, né, que uma integral está correta? Tu pega a derivada do resultado. Qual é a derivada do seno? É cosseno. Então a integral
do cosseno é igual a seno. Agora, a integral do seno, se tu pegar a integral do seno de x, né, é igual a menos o cosseno de x. Por quê? Mesma coisa. Se tu pegar a derivada do resultado, ó, pega a derivada aqui do resultado. A derivada de menos cosseno de x. Qual é a resposta disso? É menos seno de x, que é igual a seno de x. Entendeu? Então tem que observar que aqui tu está fazendo a operação inversa da derivada, né? Tá bom? Então, aí, digamos assim, os sinais trocam de lugar lá, né? Quando tu deriva seno, dá cosseno. Quando tu deriva cosseno, dá menos seno. Então, quando tu integra, tá exatamente de acordo com essas... Quer ver? Deixa eu mostrar aqui o livro aqui. Deixa eu ver se eu estou... não estava compartilhando ali, desculpe. Desculpa, eu fiz todo um cálculo que me esqueci de compartilhar. Ó, a integral do cosseno é seno de x, porque a derivada do seno é cosseno. Ó. E vice-versa, a integral do seno é menos cosseno. Né? Porque quando tu deriva menos cosseno, fica menos com menos, que é igual a seno. Quer ver? Lá dá uma olhada lá naquela tabela de integrais lá. Vamos voltar lá. Acho que é 342, né? Mais duas aqui. Aguardar um pouquinho aqui. Acho que é mais um. Então aqui, ó, aqui vai aparecer a tabela, quer ver? Ó, qual é a integral do cosseno? É seno de x, ó. E a integral do seno de x é menos cosseno de x. Tá? Exatamente por causa das regras de derivação ali, ó. Tá? Sim, me confundi. Muito obrigado. Não tem problema. A ideia é exatamente a gente esclarecer as dúvidas. Então é isso, pessoal. Tá? Uma boa semana para vocês, até sexta-feira, né? E eu, conforme eu avisei lá, eu prorroguei a entrega até às 19 horas de hoje, a entrega do trabalho 1. Vocês têm ali agora a possibilidade de serviço de monitoria para eventualmente esclarecer alguma dúvida aí ao longo da tarde. Então tá. Tchau vocês.